Fala pessoal, o vídeo desta semana marca o início do PET 4. Neste vídeo nós vamos falar sobre o citoplasma de uma célula e as organelas ou organoides que fazem parte dessa estrutura. Primeiramente, pessoal, falando o que seria o citoplasma. O citoplasma, ele fica internamente dentro da célula, entre a membrana plasmática e o núcleo desta célula. No citoplasma, nós teremos uma região que é mais aquosa, que nós chamamos de citosol, que é a parte mais líquida do citoplasma, que é composta principalmente por água, e também vamos ter os organoides ou organelas celulares, que vão ter diferentes funções para o funcionamento da célula, tá certo? E nesta aula nós vamos detalhar quais são essas estruturas que fazem parte do citoplasma de uma célula. Pessoal, primeiramente eu gostaria de falar brevemente sobre essa célula aí. Essa célula é um adipócito, é uma célula especializada em armazenar gordura. Essa parte maior que vocês estão vendo é justamente a gordura que ela armazena. E ela armazena onde? Ela armazena no seu citoplasma. Pessoal, o citoplasma, ele também possui o citoesqueleto da célula. Como assim? Quando nós falamos do esqueleto humano, nós falamos que ele é importante para a nossa sustentação. A célula também tem o seu citoesqueleto fundamental para a sua sustentação. E esse citoesqueleto da célula, ele é formado especialmente por filamentos de proteína, que vão trabalhar nessa sustentação e movimentação dos organoides que estão dentro da célula. Então, as estruturas internas da célula vão se movimentar graças a esse citoesqueleto, tá certo? E também esse citoesqueleto é fundamental, por exemplo, para a divisão celular, mas assunto que nós vamos falar mais para frente, tá certo? Outra coisa importante, existem seres unicelulares que utilizam esse citoesqueleto para a sua movimentação, como por exemplo o movimento que nós chamamos de movimento ameboide, realizado, por exemplo, por amebas. Agora vamos falar sobre as estruturas celulares, as organelas ou organoides celulares. Primeiramente, os centríolos. Pessoal, centríolos são fundamentais para formar, por exemplo, cílios e flagelos. Aquele rabinho do espermatozoide é um flagelo e ele é formado pelos centríolos. Agora, centríolo também é muito importante para a divisão celular, assunto que nós veremos muito em breve, tá certo? Outra estrutura fundamental para o funcionamento das células são os ribossomos. Pessoal, os ribossomos, eles realizam a síntese de proteínas, ou seja, a produção de proteínas. Proteína é um composto fundamental para o funcionamento de uma célula e quem produz são os ribossomos, tá bom? O ribossomo, pessoal, ele pode estar ou livre no citoplasma ou então aderido a uma outra estrutura que nós chamamos de retículo endoplasmático rugoso. Inclusive, muito em breve nós falaremos dele. Os ribossomos, muitas vezes, eles ficam ligados por uma fita que nós chamamos de RNA mensageiro. Dessa forma, eles produzem proteína de uma forma muito intensa, tá certo? E essa cadeia de ribossomos nós chamamos de polirribossomos e formam aí como se fosse uma filinha de conga, né? Formando uma grande produção de proteínas. E aí, pessoal, nós temos também os retículos endoplasmáticos, que são canais que ficam dentro das células fundamentais para o transporte de várias substâncias. Só que eles têm outras funções principais. Por exemplo, o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, ele possui ribossomos aderidos às suas membranas. Dessa forma, ele também é capaz de produzir proteínas. E essas proteínas que ele produz são importantes para mandar para fora da célula e também mandar para o núcleo. Então, retículo endoplasmático rugoso possui ribossomos em sua membrana para a produção de proteínas. Nós temos também o retículo endoplasmático liso. Esta estrutura não possui ribossomos aderidos, mas possui a importante função de produzir lipídios, síntese de lipídios ou produção de lipídios. O que é lipídio? Lipídio é gordura, tá certo? Além disso, essa estrutura será fundamental, por exemplo, para a desintoxicação do nosso corpo. Quando você consome um remédio, por exemplo, esse remédio ele é metabolizado, ele é transformado em outras substâncias, especialmente pelo retículo endoplasmático liso. Ele tem outras funções que vocês vão poder ler com mais calma quando eu disponibilizar esse material para vocês.
Outra estrutura fundamental para o funcionamento da célula é o complexo golgiense. O complexo golgiense, pessoal, ele será o responsável por armazenar, empacotar e mandar substâncias para fora da célula, ou seja, secretar substâncias. O complexo golgiense, ele vai receber substâncias que vêm de outras estruturas, como por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso, vai preparar essas substâncias e vai secretar, vai mandar para fora das células essas substâncias. Então, ele terá essa importante função. Ele tem outras funções importantes também, pessoal, que vocês vão poder ler depois com mais calma, só que é essa a mais importante, de armazenar, empacotar e secretar substâncias. Por exemplo, ele também forma essa parte frontal de um espermatozoide. Muita gente pensa que nós fomos um dia o espermatozoide mais rápido, mas isso é errado. Em outro momento, eu vou explicar isso melhor para vocês, mas o complexo golgiense ele forma essa frente do espermatozoide. E isso está ligado com o fato de que nós não somos o espermatozoide mais rápido. Mas em outro momento nós vamos conversar melhor sobre isso, tá certo? Outra coisa importante, o complexo golgiense vai formar a próxima organela que nós vamos estudar, que são os lisossomos. Pessoal, os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular, ou seja, tudo aquilo que entra na célula precisa ser muitas vezes digerido. E quem vai fazer essa digestão? Os lisossomos, que vão transformar uma molécula grande em várias, na verdade, né, moléculas menores, tá certo? E aí teremos dois tipos de digestão. A digestão heterofágica, que é quando a célula ela engloba alguma coisa e digere. Ou então a digestão autofágica, que é quando a célula ela digere algo que já estava dentro dela, como por exemplo uma organela velha, né, que precisa ser destruída. Isso será feito pelos lisossomos. Agora, o lisossomo também será o responsável pela morte de uma célula, a morte celular, que pode ser programada ou não. Quando a morte celular ela é programada, nós chamamos disso de apoptose, ou seja, está lá no DNA da célula, olha, você vai morrer em mais ou menos tanto tempo. E quem será o responsável por essa morte? Os lisossomos, que vão digerir a célula como um todo. Outra coisa legal, pessoal, a cauda de um girino que vai desaparecendo na medida em que um sapo, por exemplo, ele vai se desenvolvendo. Essa cauda, ela desaparece porque os lisossomos realizam a digestão desta cauda. Tá certo, pessoal? Outra organela importante são os peroxissomos. Serão os responsáveis por digerir a água oxigenada. Por exemplo, quando você machuca e você joga água oxigenada no seu ferimento, saem várias bolhas, não saem? O que são essas bolhas? São oxigênio. Né? É o gás oxigênio que é formado ali. Por quê? Porque os peroxissomos eles vão transformar a água oxigenada em água mais oxigênio. Então, peroxissomo ele metaboliza a água oxigenada, transformando essa água oxigenada em água mais oxigênio. Vacúolo de suco celular, pessoal, é encontrado em células vegetais e é responsável por controlar a quantidade de água que tem dentro da célula, além de ser importante para armazenar alguns tipos de substâncias. E os cloroplastos? Os cloroplastos são as organelas que realizam a fotossíntese para as plantas. Então a planta ela utiliza a energia luminosa e transforma essa energia luminosa em alimento para ela através dos cloroplastos. Pessoal, a última organela que nós vamos estudar são as mitocôndrias. As mitocôndrias produzem energia para a célula através de um processo que nós chamamos de respiração celular aeróbia, em que ela transforma compostos cheios de energia, como por exemplo a glicose, em moléculas energéticas que nós chamamos de ATP. Tá certo, pessoal? Então, mitocôndria dá energia para a célula. Beleza, pessoal? Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês. É um assunto que eu gosto de tratar com mais calma, só que para o nosso PET 4, a gente teve que dar uma boa resumida. Eu prometo que quando a gente voltar para as aulas presenciais, eu trato isso com mais carinho. Tá bom, pessoal? Então, um abraço para vocês e bons estudos. Tchau, tchau.